E aí, galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Luísa e hoje nós vamos falar sobre um exercício bastante polêmico e também que muitas pessoas erram, que também sente muitas dores na lombar. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o stiff depois da vinheta. O stiff é um excelente exercício para a gente estar trabalhando posteriores de coxa, adutor magno e glúteo máximo. Porém, existe um detalhe. O glúteo máximo ele não vai ter um trabalho tão eficiente assim, por dois principais motivos. O primeiro, o braço de torque ele é reduzido, ou seja, a distância da onde está o peso até o seu quadril é muito pequena, então o trabalho ele não vai ser tão eficiente assim. Além de que, quando a gente se refere à flexão de quadril, quando a gente ultrapassa 60 graus de flexão, o glúteo ele começa a ser diminuído, o trabalho dele, e o adutor magno ele acaba sobressaindo e acaba sendo mais trabalhado. Então, por isso que o stiff ele vai ter como principal objetivo os isquiotibiais, principalmente, em conjunto com o adutor magno e também um pouquinho do glúteo máximo. Dito tudo isso, agora nós vamos na prática aprender como realizar de fato o stiff com a sua máxima eficiência e também segurança, para que você não venha sentir dores na lombar, por exemplo. Então, vamos para o passo a passo agora. Agora vamos para a prática. Em relação ao peso, você pode estar optando em qual você tem preferência, halter, barra livre, stiff, independente, porque agora o que eu vou ensinar vai se aplicar a qualquer tipo de stiff, tá? Em relação ao peso, enfim, qualquer um. Então, vamos lá. Bom, em relação à posição dos pés, você vai deixar na abertura do quadril. Esse é o stiff tradicional. Quando a gente fala do stiff sumô, que não é o que a gente vai falar agora, você pode deixar levemente mais aberto que a linha do quadril e a ponta do pé apontados para fora, tá? Então você pode estar fazendo essa variação, não é problema, ele também é uma boa opção. Mas agora nós vamos estar falando dessa que é mais fechada e a tradicional. Então os pés na abertura do quadril. Em relação à pegada também, as mãos elas vão ficar na abertura dos ombros, tá? Ou se você preferir, pode até fazer um pouquinho mais aberta. O que eu não recomendo é você deixar fechada a ponto de ficar raspando na sua coxa. Isso às vezes pode gerar um desconforto. Então, para que seja mais confortável, deixa na abertura dos ombros ou um pouquinho mais aberta. E a pegada você pode estar fazendo essa, ou, por exemplo, a invertida, caso esteja muito pesado. Então, isso aqui ajuda a barra ela não rolar. Então, quando eu faço essa pegada, a tendência vai ser abrir e rolar. Quando eu faço a invertida, essa mão vai querer abrir para um lado e essa daqui vai rolar para o outro. Então, a gente consegue travar melhor a barra. Então, esses são os pontos principais. Agora, de lado, o que a gente precisa prestar atenção? Primeiramente, nos joelhos. Quando a gente se refere ao stiff tradicional, os joelhos eles vão ficar estendidos, tá? Então, você vai fazer o movimento com os joelhos estendidos, mas não travados. Nós não vamos fazer essa trava articular e depois eu vou explicar um pouquinho melhor por quê. Mas você vai manter estendidos. E se você tiver muito encurtamento, você pode dar uma leve flexionada a mais aqui no movimento, tá? Então, deixe prioritariamente estendidos. Em relação ao grau de flexão de coluna, de quadril, perdão. Em relação ao grau de flexão de quadril, o que a gente vai fazer? Nós vamos descer ao máximo com os joelhos estendidos ou, se tiver muito encurtado, levemente flexionados, a ponto de não perder a curvatura da lombar. Então, começou a descer onde a sua coluna está descendo, pare antes e já comece a subida, tá? Porque senão você pode sentir dores na lombar. Então, aproveitando, falando da lombar, sempre preservando ela neutra. Não faça a flexão de coluna querendo descer mais, porque isso você pode sentir os desconfortos e não é isso que a gente quer. Um outro ponto é a posição dos ombros. Para a gente manter as musculaturas das costas bem ativadas e proteger sua coluna, sempre joga os ombros para trás e mantém eles bem ativados para você fazer o movimento. A chance de você perder a lombar com os ombros bem ativados vai ser muito menor. E agora a posição da cabeça para finalizar. A gente pode estar priorizando a cabeça alinhada com o movimento. Isso vai evitar de tensionar os músculos aqui próximo da nuca, do trapézio. A gente vai evitar mantendo a cabeça neutra. Ou, se você quiser, também não tem problema nenhum, você olhar levemente para o espelho, mantendo basicamente neutro a curvatura aqui da cervical. Você pode fazer também. Quando você eleva um pouquinho a cabeça, você aciona melhor os paravertebrais
Isso também pode te ajudar a evitar de perder a lombar. Então, os dois são válidos. O que eu não indico é você deixar muito flexionado desse jeito, porque isso sim pode acabar gerando um desconforto. Então, manter alinhado ou levemente elevado não vai ter problema nenhum. Agora vamos comentar de alguns erros e por que não fazer eles durante a execução do stiff. O primeiro deles que eu quero comentar é sobre os joelhos, que eu havia falado. Por que não fazer com os joelhos hiperestendido? Travando, fazendo essa trava articular. Porque quando a gente faz, acaba forçando o ligamento cruzado posterior do joelho. Além também de forçar os ligamentos, por exemplo, os tendões, tendão distal dos isquiotibiais, por exemplo. Então, não é recomendado você fazer essa trava. Como eu havia falado, você vai deixar apenas estendido. Quando você faz uma leve flexão, uma semiflexão do joelho, que seria isso aqui, aí a gente vai virar esse exercício, na verdade. Mas que eu tô gaguejando? Que raiva! Quando a gente vai fazer o stiff, que eu havia falado, nós vamos manter eles estendidos, os joelhos estendidos, e não com essa trava articular hiperestendido. E por que não fazer assim? Porque quando a gente realiza dessa maneira, a gente relaxa as musculaturas e joga tudo para a articulação. E isso acaba forçando, por exemplo, o ligamento cruzado posterior do joelho. Então isso pode, a longo prazo, começar a gerar dores nos joelhos, e não é isso que a gente quer. E quando a gente está fazendo estendido, a gente mantém um alongamento maior dos posteriores de coxa. E já aproveitando, para você realizar o stiff da melhor maneira possível, a intenção não é você saber contrair ao máximo, mas é você saber alongar ao máximo. O stiff ele tem esse diferencial. Então, quando você está descendo, você mantém estendido, bumbum arrebitado, sente o máximo alongamento. Quando não conseguir alongar mais porque travou, e se eu for descer mais eu vou começar a jogar para minha coluna, ali já é o ponto máximo de alongamento dos posteriores e eu começo a retornar. Então esse é o ponto principal do stiff, é você sentir o máximo alongamento. E aí, quando você mantém ele estendido e não travado, você vai ter essa melhora. Só que tem algumas pessoas que têm mais encurtamento, como eu falei. Então, a pessoa ela começa a descer, por exemplo, já está nessa amplitude, já começa a perder. Então, qual que é a recomendação? Você flexionar um pouquinho mais. Deixar sim semiflexionado, que aí não tem problema nenhum. Por causa desse encurtamento, vai ser a melhor opção. Só que aí também entra o Romanian Deadlift, que seria essa leve flexão de joelho. Mas aí, como eu falei, essa aqui vai ser uma adaptação para você, que é mais encurtado, para realizar o stiff, tá? Então, se você não é encurtado, mantenha estendido os seus joelhos. Um outro erro que as pessoas acabam cometendo é fazer na fase final da concêntrica, nessa subida, esse encaixe de quadril, jurando que vai trabalhar mais glúteo, só que não vai. Por quê? Quando a gente chega nesse ponto aqui, é um ponto de relaxamento. Então não tem nenhuma resistência para o músculo brigar. Então, quando eu tô aqui embaixo, beleza, eu tô brigando para subir a barra, é difícil subir. Mas quando eu já chego aqui em cima, acabou. Então, ó, tá tudo relaxado, tá tudo mole. Então não tem por que fazer esse encaixe, sendo que não tem nenhuma resistência. A gente só vai estar ativando, é como se eu ficasse assim, ó, fazendo força com o bíceps. Vai crescer? Não, porque não tem nenhuma resistência. É a mesma coisa que o glúteo, então não vai adiantar nada eu ficar entrando com o quadril aqui porque não tem nenhuma resistência. E além de que, acaba aumentando a compressão sobre as facetas articulares das vértebras. Então, ao invés de você ter benefícios, hipertrofia e tudo mais, você vai acabar sentindo dores na lombar. Então, não faça isso. E um outro ponto é sobre o afastamento da barra. Bom, quando a gente vai fazer, não só a barra, como eu falei, né, a barra, o halter, o que você preferir, tente priorizar manter a barra próximo de você, sempre bem perto da sua coxa, porque assim a gente vai minimizar o torque na lombar e aí o trabalho ele vai ser mais eficiente para os posteriores de coxa. Porém, se o peso que você está fazendo, por exemplo, uma academia do seu prédio, e o peso é muito leve e você não sente nada, o que você pode fazer? Você pode sim dar uma leve distanciada, porque isso vai fazer com que o peso ele fique mais longe do seu quadril, mais longe dos músculos que vão ser trabalhados, e isso vai dificultar. Mas faça isso se você não sentir dores na lombar, porque às vezes você afastar, isso pode acabar gerando uma ativação maior dos paravertebrais,
e às vezes você pode sentir um desconforto. Então só faça isso se você realmente não sentir nada e o peso estiver realmente muito leve para você fazer o stiff. Então esse é um outro ponto importante. Então essa foi a aula sobre o stiff, de como realizar esse exercício da sua máxima eficiência e segurança. Não se esqueça de curtir, comentar nesse vídeo e principalmente se inscrever nesse canal se você realmente gosta de treinar e quer aprender a treinar corretamente. Meu nome é Ana Luísa e até a próxima!